E aí, javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é Spring, como utilizar o Spring Initializer, como que a gente faz para adicionar as dependências lá do Spring Initializer, o que é Gradle e o que é Maven. Bora lá? Para começar, eu quero contextualizar um pouquinho vocês, para vocês entenderem o que é um framework. Os frameworks, eles estão ali como ferramentas e bibliotecas para facilitar mesmo o dia a dia do desenvolvedor, para facilitar que os desenvolvedores consigam fazer o seu trabalho de uma maneira mais limpa, mais clara e também mais fácil. E dentre os frameworks mais utilizados atualmente, o Spring ele é o mais popular quando a gente está falando de Java. Ele oferece uma série de funcionalidades, simplifica o desenvolvimento, desde a criação de uma API REST até a integração com o banco de dados. Ele permite que você utilize apenas os componentes necessários para o seu projeto. Então, os frameworks, eles facilitam muito o dia a dia do desenvolvedor e também facilitam toda a arquitetura e o ecossistema de um projeto. O Spring, ele tem um sitezinho, que é uma ferramenta online, que se chama Spring Initializer, e com o Spring Initializer, a gente consegue facilitar a criação do nosso projeto, porque o Spring Initializer ele vai gerar um projeto Java com o framework já embutido nele e com todas as ferramentas e bibliotecas que a gente quiser adicionar para que o nosso projeto seja desenvolvido. Ele economiza muito tempo na configuração inicial dos projetos e é por isso que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para começar o nosso projeto com o Spring. Então, a gente vai entrar no start.spring.io. Vou abrir aqui, start.spring.io. Vai abrir esse sitezinho aqui, e aqui a gente começa configurando o nosso projeto. Vou pular a parte aqui do Gradle e do Maven, eu já vou explicar melhor isso aqui, mas aqui a gente pode escolher entre Java, Kotlin e Groovy. Por isso, o Spring ele não é só utilizado para Java, tá? Ele também é utilizado para linguagens como Kotlin e Groovy. Claro que a gente vai usar como Java. Aqui a gente tem as últimas versões do Spring. A gente tem três versões, na verdade, em Snapshot. A mais antiga delas é essa 3.2.8. A gente vai escolher e sempre dar preferência pelas versões que não são Snapshot, porque as versões Snapshot, elas são versões que ainda não foram lançadas inicialmente para correção de algum bug, alguma coisa assim, mas que geralmente elas não estão ainda 100% utilizáveis. Vamos dizer que elas não são as mais confiáveis do mercado. Então, vamos dar sempre preferência para essas versões aqui. O que a gente vai colocar em cada um desses campos aqui? No Group, geralmente é colocado o domínio da empresa e sempre de forma invertida, ou com.example. Geralmente os domínios eles são google.com. Aqui no nosso projeto a gente sempre vai fazer com.google. No caso, a gente não tem nenhuma empresa. Se vocês quiserem colocar o nome de vocês aqui no domínio, não tem problema, digamos com.angélica. Eu vou colocar com.javanauta. Isso aqui não é nenhum site específico, não é um domínio que a gente tenha que ter registrado anteriormente, tá? Realmente é só o grupo de trabalho aqui do nosso projeto. No Artifact, a gente vai colocar o nome do projeto. Por exemplo, aprendendo-spring. E, consequentemente, o name já vai ter o mesmo nome do Artifact. Aqui na descrição, é uma breve descrição do que o projeto faz. Ela não é obrigatória, eu não costumo utilizar, mas se vocês quiserem utilizar, podem colocar algo do tipo, projeto desenvolvido para aprender a usar o Spring. Aqui no package name é o nome do nosso pacote. Pode ser exatamente como ele montou aqui. Se vocês quiserem, podem tirar também o tracinho e deixar tudo junto, aprendendo Spring. Por uma questão de conveniência mesmo, eu gosto de tirar e deixar tudo junto assim. Aqui o packaging é o jar ou o war. Para a maioria dos projetos do Spring com Java é jar mesmo, é o pacote que vai ser gerado depois que a gente buildar o projeto. E no Java Version a gente escolhe a versão do Java que a gente vai utilizar. Voltando aqui em cima, a gente tem o Project. E aqui a gente tem o Gradle Groovy, o Gradle Kotlin ou o Maven.
o que é isso aqui. E para quem ainda não sabe, o meu treinamento Minha Vaga Dev Java está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá para você conhecer tudo que eu ensino nesse treinamento. Maven versus Gradle. Tanto o Maven quanto o Gradle são ferramentas de automação de build. Ajuda a gerenciar dependências e construção do projeto. Quando a gente começa a colocar frameworks e bibliotecas, a gente precisa gerenciar essas bibliotecas. Gerenciar, adicionar, modificar a versão. Então, o Maven e o Gradle, eles estão aqui justamente para isso, para que a gente consiga gerenciar as dependências que a gente está utilizando do nosso framework. Todas as bibliotecas, tudo que a gente for escolher. Vou dar um exemplo aqui. A gente começou o nosso projeto e a gente queria usar o banco de dados do Postgres. Então, a gente adicionou a biblioteca específica para utilizar o Postgres. Mas aí, no meio do projeto, a gente decidiu que quer usar o MongoDB. E aí, para a gente usar o MongoDB, a gente precisa trocar a nossa biblioteca do Postgres pela biblioteca do MongoDB. Então, o Maven e o Gradle, eles contêm as configurações necessárias para a gente gerenciar essas bibliotecas. E é lá no Maven e no Gradle que a gente vai fazer essas alterações da biblioteca do Postgres para a biblioteca do Mongo. Qual que é a diferença entre o Maven e o Gradle? São duas ferramentas diversas. O Maven, ele costuma ser o mais utilizado para quem está iniciando, porque ele é um pouco mais simples. Ele é todo ele configurado através de um arquivo XML. O nome desse arquivo é padrão, é sempre pom.xml, Project Object Model. Ele tem uma estrutura e convenção bem definida. Ele é extensivamente documentado e amplamente utilizado na comunidade Java e é mais fácil de entender para iniciantes. Por isso a gente vai escolher o Maven. Mas o Gradle, ele tem sido bastante aceito na comunidade do Java. Ele usa como arquivo de configuração Groovy ou Kotlin. Então, por isso que ele é chamado de build.gradle. Ele é bem mais flexível, permite scripts, ele melhora a performance de projetos grandes e complexos. Por isso, quando a gente está trabalhando com projetos bem maiores, faz mais sentido trabalhar com Gradle. Ele é bem menos verboso que o Maven. Ele realmente, quando você olha assim, o arquivo de configuração do Gradle, ele é bem mais enxuto. O .xml, ele costuma ficar bem maior. Mas, para iniciantes, o Maven é mais fácil, porque ele é mais simples, ele tem convenções mais claras. Mas o Gradle, ele tem maior flexibilidade e poder. Então, agora que a gente já entendeu o que é esses arquivos de configuração e para que eles servem, para gerenciar as nossas dependências e bibliotecas, a gente vai lá no nosso Spring Initializer e vai escolher qual arquivo de configuração a gente vai usar, no caso, o Maven. Agora, a gente tem essa etapa aqui, que são as dependências. O que são as dependências? As dependências são as bibliotecas do Spring que a gente vai utilizar para conseguir desenvolver o nosso código. Se eu clicar em Add Dependências, vocês vão ver que tem inúmeras bibliotecas aqui, ó. E todas elas separadas de acordo com a matéria. Por exemplo, a gente tem aqui bibliotecas mais de desenvolvimento, como o Lombok, o Docker, suporte de Docker. Caso aqui a gente vai fazer um projeto web, então a gente vai adicionar a Spring Web, que é uma configuração básica do Spring para trabalhar com aplicações web. Tem a Spring React Web, Spring Session. Nossa, tem uma infinidade de dependências aqui. Tem Timeleaf, Mustache, Spring Security, que é para questão de segurança, de token de segurança para logins. Aqui a gente tem bibliotecas de banco de dados, bancos de dados SQL, então a gente tem aqui JDBC, JPA, Lickbase, Flyway, H2, MariaDB, MySQL, Postgres, está tudo aqui. Depois a gente tem dependências do NoSQL, como o Redis, o MongoDB. Aqui tem a parte de Elasticsearch, que é ferramenta para observabilidade de código. A gente tem também dependências de mensagem, como o RabbitMQ, o Apache Kafka. Então, tudo que a gente quiser colocar tá aqui, tá? Tem muita coisa mesmo. Mas a gente pode começar o nosso projeto só com o que a gente tem certeza que vai trabalhar.
E a gente pode ir adicionando depois essas dependências. Mas de cara, a gente só vai colocar a dependência do Spring Web. Fechado aqui o nosso pacote do Java com o Spring, a gente clica em Generate. E aí, ele fez aqui o download do nosso pacote. Agora que o nosso projetinho já baixou, já está na nossa máquina, é só ir até a pastinha onde ele está. No caso, eu coloquei ele aqui dentro dessa pastinha, eu tirei ele da pastinha Downloads e criei uma pastinha própria para ele, que eu chamei de projetos, que é onde eu vou gravar esses projetos aqui com o Spring. E aí, a gente tem que clicar em extrair para Aprendendo Spring. Ele vai extrair essa pastinha aqui. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. A gente gerou o nosso projeto, mostrei para vocês todo o passo a passo de como fazer, escolher as dependências, escolher Gradle e Maven e tudo mais. E agora, vocês têm que colocar a mão na massa, abrir esse projetinho lá no IntelliJ e aí sim desenvolver o código de vocês. Eu vou deixar aqui como sugestão um videozinho que eu mostro para vocês como fazer um CRUD com MapStruct para colocar nesse projeto aí. Até o próximo vídeo.